Então, Vamos lá. o que nós estamos fazendo aqui é uma sequência de casos de estado simples de tensão. Nós vimos primeiro ali a situação em que o elemento diferencial estava sujeito apenas à tensão, a uma componente de tensão sigma-x. E você vê que, para sigma-x, a gente chegou nisso aqui. Agora, o que vocês imaginam que se obteria se fosse só sigma-y? A dedução ia ser tudo igual, você ia ter aqui um produto sigma-y, epsilon-y. Se for sigma z, mesma coisa, z, z. Vamos ver o que acontece com um cisalhamento puro, por exemplo, no plano xy. Então, vamos ver as adaptações aqui para aquele conceito de trabalho. A visualização aqui da deformação associada. Na realidade, nós fizemos um tombamento do elemento, o elemento diferencial ficaria inclinado, assim, né, com a diagonal desse trapézio inclinada aqui. Fazendo um tombamento, a gente fica numa situação como essa, em que nós temos como isso aqui é diferencial, isso aqui é uma reta, que forma um ângulo beta, aqui, o mesmo ângulo beta ali. E o importante aqui é que um ponto que estava aqui, ele se desloca na direção x para lá. Então, toda essa linha superior sofre uma translação aqui para a direita, ao longo de x, tá certo? Esse ângulo beta é que é o próprio, uma vez que nós fizemos o tombamento, ele é a própria deformação cisalhante, gama xy. Usando a lei de Hooke, para o material homogêneo, isotrópico, nós temos isso aqui, em termos de tensão. Agora, o que a gente tem que ver, você tem várias forças. Por exemplo, essa tensão, essa componente de tensão aqui, vezes essa área inferior, dá um elemento diferencial de força para lá. Só que esses pontos do volume diferencial não estão se movendo, né? Então, o trabalho gerado por essa força aqui é zero. Aqui vai ter uma outra força diferencial. Agora veja o detalhe. Esses pontos aqui do corpo estão se movendo na direção x, que é perpendicular a essa força. Então, essa força aqui não vai causar trabalho nesse movimento em x aqui, correto? Da mesma forma como essa força aqui não vai causar trabalho sobre esse deslocamento que está em x, que é perpendicular. Então, dessas quatro forças que estão aí em volta do bloquinho, do elemento diferencial, só essa força que está lá em cima, vezes, quer dizer, essa tensão, vezes aquela área diferencial vai dar aquele dF, que é esse dFx aqui, vezes esse ds. Isso aí sim vai dar um trabalho. Vezes ds sobre 2, correto? Então, o que nós temos a fazer é o dF, propriamente, a tensão vezes aquela área superior, o ds, pela relação deformação-deslocamento, ou por esse ângulo beta, já que, com esse tombamento, nós vamos ter que o gama, esse ângulo beta aqui, é ds sobre dy. Então, ds é igual a gama dy. Quando a gente traz tudo isso aqui para cá, nós temos a energia diferencial dessa forma, com tudo isso. Se a gente reordena agora, trazendo esse ds em termos de gama, aí surge finalmente isso. Esse produto aqui é o volume diferencial. Se você usa isso aqui para normalizar a energia diferencial, você vai ter a densidade de energia de deformação elástica para o caso de cisalhamento puro, desse plano XY. Lembra de uma coisa, gente, isso aqui é uma função, podemos até colocar aqui algo do tipo U igual a U de x, y, z. Função do ponto. Então, em cada ponto, tem tantos joules por metro cúbico. Não é que aquele ponto tem um metro cúbico, eu espero que vocês já saibam essa diferença. É específico, né? É uma função de ponto. Da mesma forma como tensão, como deformação, são funções do ponto. E, de novo, isso aqui nós fizemos para o plano XY, e se fizer para o XZ vai dar alguma coisa parecida, e se fizer para o YZ vai dar uma coisa parecida. Então, basicamente, nós percorremos os 6 casos de estado de tensão simples, tá certo? E aí que vamos voltar àquelas ideias da mecânica lagrangiana, daquela ideia de que trabalho, energia, essas entidades são escalares. Significa
entre outras coisas, que você, boa parte das vezes, você consegue simplesmente somar. Somar tantos joules, somar tantas coisas. Então, por exemplo, se você aplica apenas σx, o que nós obtivemos ali em cima, a densidade de energia é dada dessa forma, σx e yx. Se você aplicasse apenas σy, obteria isso, etc. Agora, vamos ver o que acontece se você aplicar simultaneamente σx e σy. Podemos voltar a essa figurinha aqui. Se eu aplicar σx e σy simultaneamente, você vai ter du, vai ter dv, né, o deslocamento aqui na direção x e em y. Mas agora você presta atenção no detalhe. Lembra que σx ele só causa trabalho sobre movimentos na direção x. Então ele não causa trabalho sobre movimentos na direção y. Por isso que a gente nem colocou dv aqui. Porque esse dv não interessa para o trabalho de σx. Então, o que acontece? Se eu aplicar simultaneamente σx e σy, o trabalho que eu vou obter, no caso a energia, a densidade total de energia naquele ponto, vai ser pura e simplesmente a soma dessas duas partes aqui. Veja que aqui não estou dizendo que o σx não vai causar uma deformação εy, e que o σy também vai causar uma modificação em σy. As deformações, elas vão depender de todas as tensões, não estão desacopladas, né? Nós não estamos dizendo que σx depende só de εx e o σy está associado só em εy. Não está dizendo isso. Eles são mesmo acoplados. Só que o trabalho disso aqui só existe sobre εx. E o trabalho daquilo ali só existe sobre εy. O quanto vale εy, isso é outra questão. Não estamos falando aqui de quanto vale εy. Estamos dizendo que o que é que seja ele é que vai ser associado com σy no trabalho. Apenas dessa maneira aqui. Então você soma uma energia com a outra, e com a outra, e com a outra. Então, se você somar 6 componentes, se você aplicar simultaneamente as 6 componentes de tensão naquele elemento diferencial, a densidade de energia vai ser simplesmente a soma das 6 parcelas que você obteria se aplicasse individualmente cada tensão daquelas. Entendido isso? Tá. Então, passado por isso, agora vamos tentar jogar um pouco de confusão nos olhos de vocês. Se agora eu pegar aquelas equações enormes da lei de Hooke, que associa tensão com deformação, aí eu não posso fazer a história. Então, por exemplo, se eu pegar essa expressão aqui, olha, que era a densidade de energia, digamos, essa aqui é a densidade de energia devido a σx e εx. Ok, eu posso ir somando. Mas se eu usar a lei de Hooke e chegar nessa expressão, eu não posso simplesmente somar. Porque aí sim, se eu for eliminar a deformação no estado triaxial de tensões, a deformação εx não depende só de σx. Então tem interação entre todos os termos. E aí você vai chegar agora, se você quiser representar essa densidade puramente em termos, por exemplo, de tensão, você vai ficar com isso aqui, para o estado triaxial. Ou se você vai representar puramente em termos de deformação, fica com isso aqui. Aí não tem esse conceito de que eu posso somar simplesmente a energia de cada componente de tensão. Tá? Então tá, vamos continuar. Próxima fase. Nós vamos aplicar esses conceitos. Tudo isso que nós vimos até agora era para um elemento diferencial. Mas agora vamos procurar um corpo, um elemento estrutural como esse que nós temos usado. Barra, viga, barra subtorção, coisas assim. Tá? Então vamos começar aqui com tentar buscar a energia total armazenada, energia de deformação armazenada numa barra inteira, que tem um certo comprimento, tem certas dimensões, material. E vamos dizer que existe todo um carregamento de tal forma que vai haver uma função, conhecida ou não, mas vai haver, em cada seção vai ter um esforço normal, um esforço momento torsor, momento fletor,
Cada seção vai ter sua área, seus momentos de inércia. Eventualmente, essas grandezas todas vão variar apenas em termos de x, para a gente ficar dentro da validade desse modelo de barra que nós estamos tratando aqui. Então, se a gente pega agora, você tem um elemento diferencial desse aqui, e a gente viu como chegar na densidade de energia de formação ali. Lembra, densidade de energia é quantidade de energia por unidade de volume. Se eu quero saber a energia propriamente disso, quantos joules tem no corpo inteiro, basta integrar, né? Então, se eu integrar o zero sobre o volume do corpo inteiro. Agora, se isso aqui é uniaxial, vamos pegar aqui apenas o caso de barra, sobre esforço axial. Então, só vai ter tensão σx. Eu posso já pegar aquela expressão da densidade de energia com a lei de Hooke, uniaxial, e fica desse jeito. Por outro lado, a gente pode associar a tensão, que agora é uniforme na seção, com o esforço naquela seção. E o volume, já que o corpo, nós vamos considerar que ele seja uniforme, aliás, que seja reto, e que a seção transversal seja dependente apenas de x, né? Então a gente tem que o volume diferencial, esse volume, essa fatia que nós temos aqui, é um volume diferencial, que nós podemos dizer que é um elemento de área vezes esse dx. Esse dx é essa extensão aqui. Então a gente pode levar essas coisas aqui para dentro. A densidade vem daqui, porém a tensão vem do esforço, e decompusemos o volume diferencial aqui. Nós temos agora a integral separada também. Integral para x e integral sobre a área de uma certa coordenada x. Então aí a gente avança. Observa que nós podemos ver que esses termos aqui, eles só dependem de x. Então nós podemos colocar fora dessa primeira integral. Vem para cá. Aí ficou o que lá dentro? Integral sobre a área de dy dz, que é o quê? A própria área da seção transversal, naquela coordenada x. Certo? Agora, aqui tem área ao quadrado. Lembra de onde veio a área ao quadrado? Porque aqui tem tensão ao quadrado, né? A tensão é esforço sobre a área, então ficou a área ao quadrado aqui no denominador. Aqui. Com essa integral aqui que dá área também, ela cancela uma dessas áreas aqui e fica só área simples aqui embaixo. E pronto. Chegou nessa expressão agora para determinar a quantidade mesmo de energia que tem na barra inteira. Para a gente identificar melhor isso, claro, vai ter que saber qual é o carregamento, os apoios, e vai ter que achar a equação dos esforços n de x ao longo da extensão da barra. Tendo essa equação, a gente pode integrar isso aqui e saber tantos joules. Vamos fazer a mesma coisa para o caso de flexão. Vamos fazer uma flexão plana aqui. Então, de novo, a energia é integral dos valores diferenciais de energia e, por sua vez, isso aqui é a densidade integrada sobre o volume. De novo, o estado de tensões no problema de flexão é o mesmo. Quer dizer, a forma do tensor, a tensão é uniaxial também, tanto em barra sob tração quanto sob flexão. Só tem tensão σx. A diferença é que na flexão σx não é essa equação aqui, né? Tem um erro aqui. Vamos ver se eu pego aqui. Então, o que nós temos a fazer? O volume nós vamos decompor daquela mesma maneira de antes. Esse volume diferencial. A tensão nós pegamos daqui. Tem que levar tudo isso aqui ao quadrado. Vai ficar momento ao quadrado, y ao quadrado e z. Desses termos aqui, o momento de inércia e o momento do fletor independem, quer dizer, eles só dependem de x. Então, a gente pode colocar fora dessa integral de área. Então, eles vão ficar aqui. O que sobrou dentro da integral de área é apenas y ao quadrado. Você lembra o que é, por definição, integral de y ao quadrado dA, sendo que isso aqui, esses eixos, tem que ter claro que esses eixos têm que ser os eixos principais de inércia da seção.
Então, isso aqui automaticamente é um dos momentos principais de inércia da seção, que vai cancelar com esse I ao quadrado aqui. Aí fica dessa forma, certo? Então, temos uma segunda expressão, que é muito análoga àquela que nós tínhamos visto agora há pouco, que era essa aqui. Esse aqui para barra, esse aqui para flexão do plano XY. E agora vamos para um outro caso, que é a torção. De novo, isso aqui é sempre, né? A energia total é integral da densidade sobre o volume do corpo. Só que agora, para a torção, a tensão envolvida é aquela tensão cisalhante, né? O modelo de torção. Para a seção circular, a tensão cisalhante é dado dessa forma, a partir do momento do esforço de momento torsor. Aí, se a gente leva essa tensão, essa densidade para lá, traz essa expressão para cá, né, nós vamos ter isso. Aqui, a maneira melhor que tem, já que isso aqui é uma seção circular, é nós decompormos a área em coordenadas polares. Então, o elemento diferencial vai ser isso aqui, R dr dθ. Okay? Então, trazendo a expressão da tensão para cá ao quadrado, fica isso, dV. Agora, o dV vai ser isso aqui, R dr dθ e o dx aqui. Então, essa parte aqui diz respeito à seção transversal. Só que nós temos aqui R2 e tem mais um outro R aqui. Esse outro R veio do elemento diferencial de área, então do R3. Integral de R3 dr vezes... Bom, basicamente isso aqui... Poderíamos ter deixado isso aqui como dA, integral de R ao quadrado dA, vai dar um momento polar de inércia, que cancela com aquele ali. Certo? O fato é que cancela aquilo lá e vai ficar essa expressão aqui. Vamos ver aqui. Temos uma coleção delas. Certo? Os casos dos elementos estruturais, componentes estruturais que nós usamos mais comumente. Se você comparar essas três, vocês vão ver que elas são bastante similares, né? Material E ou G. Geometria da seção. Área, momento de inércia, momento polar de inércia. Esforço normal, momento fletor, momento torsor. Então, bastante análoga. Veja, antes de a gente concluir, só mais uma última observação. Vocês têm que ter uma certa paciência com isso, por exemplo. Espero que tenham tido paciência hoje. Por quê? Nós temos que reconhecer que não há uma utilidade em eu pegar isso aqui, encontrar os esforços, integrar isso e descobrir que nessa minha barra, que está apoiada de alguma maneira, com alguma carga, ali tem armazenado 237 joules. Devo adiantar para vocês que isso não tem utilidade alguma para aquilo que a gente precisa. Nós queremos saber deslocamentos, tensões, etc. Tá? Então, o que vai acontecer é que, na próxima aula, a gente vai começar a ter que estabelecer um daqueles teoremas que eu falei antes, que aí sim, esses teoremas é que vão dar utilidade a essas expressões aí, etc. Correto? Então, por hoje é só. Alguma dúvida? Professor, uma dúvida sobre a utilidade dessa energia. Em que situação que ela é útil? Deixa eu fazer a Isso. informação. Ela vai, o tipo de problema que vai ser interessante vocês resolverem com esse método, por exemplo, pórtico. Um pórtico que seja, vamos dizer assim, que nem uma forca, daquele jogo da forca. Um pórtico bem simples. Tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui embaixo. Por exemplo, isso aqui. Digamos que eu queira saber o deslocamento vertical desse ponto, ou o ângulo de torção que tem aqui. Alguma coisa assim. Vamos procurar outro problema aqui, por exemplo. Esse é outro caso. Eu poderia fazer isso aí usando o método de integração da equação diferencial da curva elástica. Mas era muita coisa para uma situação que, usando o método de energia, vai ser bem mais simples. Em 3 linhas você vai conseguir fazer isso aí. Você não vai ter que integrar nada, etc. Então, esses métodos eles são bons assim
Por exemplo, com esse método de energia, eu não vou conseguir achar a curva elástica, eu não vou conseguir achar o deslocamento de todos esses pontos, etc. Mas eu vou encontrar, por exemplo, o deslocamento no lugar que provavelmente é onde mais me interessa, que é o deslocamento vertical desse ponto aqui. Tá? E também não preciso tratar de vetores. Eu posso obter o deslocamento da componente colinear no certo ponto, deslocamento num certo ponto que seja colinear à força onde esteja aplicada ali. Tá? Então, em muitas situações, principalmente em estruturas planas, vamos ver se eu tenho mais alguns casos aqui. Por exemplo, isso aqui. Você vai resolver isso aqui, que não era para ser uma estrutura, você vê que não é uma estrutura complicada, né? É para ser simples isso aí. São 3 partes de um pórtico. Mas para fazer usando o método de integração seria bem tortuoso. E nós vamos fazer isso aqui em uma página, meia página, usando os teoremas, correto? Então é mais ou menos para esse tipo de coisa. Você consegue fazer rapidamente os cálculos à mão e tudo. Certo, obrigado.